Olá, alunos! Sejam bem-vindos à webconferência da disciplina Elaboração e Gestão de Projetos, do curso de Administração Pública. Para falar um pouquinho sobre os pontos principais da disciplina, apresentar aí um resumo dos pontos principais, nós estamos com o professor Fernando. Olá, professor, tudo bem? Olá, Cíntia, boa noite, alunos, boa noite, alunas. É um prazer estar aqui nessa webconferência. Durante a explicação e explanação do professor, vocês podem também enviar as suas dúvidas, seus questionamentos com relação ao conteúdo da disciplina que o professor responde ao vivo. Professor, para a gente iniciar essa web, eu gostaria de saber qual é a importância relativa aos projetos na esfera pública. Ok, os projetos, eles representam uma grande importância em todas as esferas, na iniciativa privada ou mesmo na iniciativa pública. Aqui, falando mais especificamente da área pública, nós temos que pensar a respeito do futuro das organizações públicas, né? Para onde nós caminhamos, para onde nós estamos indo. Isso parte muito da estratégia, do que você faz enquanto gestor, né? Então, pensando um pouco a esse respeito e pensando nas necessidades sociais que nós temos, as necessidades básicas e também de infraestrutura, nós precisamos de bons projetos para atendê-los. E é nesse sentido que a gente usa muito essa área, né, da administração, essa grande área da administração, que é a gestão de projetos, para atender a esses casos específicos. E o que é um projeto e como ele pode ser utilizado na esfera pública? O projeto ele tem várias possibilidades de ser utilizados enquanto instrumento para a promoção da política pública. Ele em si ele é um mecanismo que tem princípio, meio e um fim, né? Ele visa atender a uma finalidade específica, a um objetivo específico. Então, e faz parte de um planejamento, né? Tudo dentro da administração faz parte do planejamento. Então, essa finalidade dele tem que ser a finalidade da administração pública, né? O que a administração pública visa? Ela visa o bem-estar social. Então, o projeto ele tem que atender alguns critérios dentro dessas áreas específicas, né? A gente já tem uma pergunta, a pergunta do Ângelo. Peço ao professor que explique um pouco sobre o método CPM-PERT. Ângelo, daqui a pouquinho tem uma pergunta especificamente sobre esse tema. Vou pedir para você aguardar um pouquinho. Professor, e dentre as fases do ciclo de vida do projeto, nós temos aí o início, o planejamento, a execução e a conclusão. Queria que você comentasse a respeito de cada uma dessas fases. Bom, o início do projeto, ele visa já o debate da ideia. É o momento da concepção da ideia, desenvolvê-la, né? Porque a gente não pode partir para a execução, simplesmente falando, né? Partir rapidamente, a partir do momento que você tem uma situação que exige uma ação do agente público, você partir para a ação sem que existam algumas etapas. E essas etapas, elas passam por isso, o início, o planejamento, a execução e monitoramento, ou controle, né? Então, o início, ele é basicamente essa concepção da ideia, começar a debater, começar a discutir com entidades parceiras, discutir com os próprios agentes públicos, para verificar se a situação é realmente um problema, se ela merece a atenção da esfera pública, porque existem situações e situações, existem situações que não são prioritárias naquele momento, então é isso que precisa ser debatido nessa ocasião. Depois, na fase do planejamento, você começa a alocar recursos, começa, inclusive, pessoas, né, com seus conhecimentos, habilidades e atitudes, que são justamente os membros da equipe que você vai começar a formar a partir dali, né, o planejamento. Então, você já tem alocando recursos, estimando, definindo prazos, etc, etc. Depois, a questão da execução é propriamente dita fazer, né, colocar a mão na massa e executar aquilo que você havia
planejado. É nessa fase que aparecem os principais problemas. Então, é necessário um cuidado muito especial, porque o recurso ele é investido, em sua grande maioria, nessa fase. Então, uma vez investido o recurso de forma errada, o problema vai ser maior, né, para ser resolvido. Então, deve-se ter um cuidado muito especial nessa área e atrelar essa fase com a fase de monitoramento, porque essa fase de monitoramento é onde você fiscaliza se o projeto está sendo executado de acordo com aquilo que você havia previsto ou não. Se há um desvio no caminho, é necessário uma ação corretiva para colocar novamente o projeto nos trilhos e como ele deve ser executado na sua sequência. Professor, durante a elaboração do projeto, há algumas técnicas que ajudam nesse trabalho. Entre elas, então, nós temos o gráfico de Gantt. Queria que você também falasse um pouquinho mais sobre a funcionalidade desse gráfico. O gráfico de Gantt ele é um método bastante interessante para a administração, né, como um todo. Ele possibilita o desenvolvimento e o desenrolar de um planejamento. Parte do planejamento você consegue demonstrar de forma gráfica através de um cronograma, que a gente intitula gráfico de Gantt, não à toa, porque foi Henry Gantt que desenvolveu esse método lá na década de 20. E através dele você tem as atividades que são próprias do projeto e o cronograma para a execução dessas etapas. Então, é o cronograma previsto, né? Então, a partir do momento do planejamento, você já define qual é o tempo previsto para cada uma das etapas. Você define os responsáveis, quem é o responsável por cada uma das etapas. Isso é importante também, porque você sabe a quem recorrer, se há um problema, um atraso no cronograma, por exemplo. E também uma precedência de atividades, que algumas vezes elas não são consideradas, né? Você não tem como fazer um prédio sem fazer a fundação primeiro. Então, você sabe que esse é o primeiro ponto né? Talvez nem esse, talvez seja terraplanagem, para depois fazer a fundação. Então, essa precedência de atividades, ela é importante, e é isso que vai te mostrar qual é o tempo que vai ser necessário para executar e qual é a atividade que vai ser executada em qual período e quem são os responsáveis por cada momento desses. Além disso, ainda você tem, além desse previsto, você tem a questão do prazo de fato executado, que pode ser acompanhado pelo mesmo gráfico a partir de recortes desse gráfico para mostrar como que está sendo a evolução. Se há algum atraso de cronograma, você já tem que fazer uma ação corretiva para resolver. Caso não ocorra essa ação corretiva, vai atrasar o cronograma como um todo. Professor, então nós temos aí outra técnica, até o Ângelo questionou, que é do método do caminho crítico, o PERT-CPM. Qual que é a contribuição desse método? Então, tanto o método PERT como o método CPM são métodos que visam avaliar qual é o caminho crítico. Mas não só isso. A partir do momento que você tem uma série de atividades que devem ser desenvolvidas para chegar a uma conclusão no projeto, você coloca isso no desenho gráfico, né? E então tem uma precedência de atividades, tem umas atividades que podem ser executadas de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. Então esse desenho gráfico ele fica bem claro, né? Inclusive no material, no livro texto, existem alguns demonstrativos dele, e as linhas vão definir o quê? Vão definir o tempo que você leva para executar, né, de uma atividade para outra, o tempo que leva entre uma coisa e outra, né? Então ali você tem a definição da precedência e o tempo gasto. Esses métodos, tanto PERT como CPM, historicamente, eles surgiram num período quase ao mesmo tempo. Mas existiam algumas diferenças entre eles, né? Por exemplo, o PERT, a representação era por setas, e o CPM era por nós.
também outra diferença era que o CPM usava só um tempo, né? O tempo previsto, era o tempo normal, que se achava que se executaria determinadas atividades. Por outro lado, o PERT, não, o PERT ele tinha esse tempo normal, mas também ele tinha o tempo otimista, ou seja, se nada der errado, ou melhor, se tudo der certo, a gente vai executar em determinado período de tempo. E também tinha o pessimista, ou seja, se tudo der errado, nós vamos executar em tanto período de tempo. Então, essas eram as principais diferenças entre eles. Entretanto, durante o tempo foi passando e esses métodos eles foram assumindo, essas divergências foram sumindo e eles ficaram, alguns autores inclusive chamam PERT e CPM, né? Os autores da área de produção são muito ligados com essa nomenclatura, acabam aliando os dois métodos, porque hoje essas eram divergências pequenas e elas foram desaparecendo ao longo do tempo, né? Então, basicamente isso, o PERT e o CPM, eles visam entender qual é o caminho que os projetos levam, qual é as atividades e por que método do caminho crítico. Porque embora você consiga executar duas atividades ao mesmo tempo, tem uma atividade que se executa mais rápido e a outra não. Então, a outra vai ter que ficar esperando você terminar essa para depois compor uma outra atividade que as duas são precedentes daquela outra atividade. Então, ela é muito amarrada, é uma rede de atividades dentro de um projeto, né? Eu acho que com isso a gente consegue melhorar um pouco o entendimento a respeito desse método, né? Então, Ângelo, se ficou ainda alguma dúvida, manda sua pergunta para a gente. E você faz como o Ângelo, né? Tem alguma dúvida com relação ao conteúdo, um conceito que não entendeu direito? Manda para a gente que o professor responde e aborda um pouquinho mais sobre o tema. Professor, e qual é a importância relativa de critérios qualitativos e quantitativos na avaliação do projeto? Bom, quando há esse planejamento dos projetos, né, quando você já prevê ele, você iniciou lá com a ideia, você planejou, na fase de planejamento você já estabelece alguns indicadores do monitoramento, né, porque através do que, quais serão os mecanismos para identificar se o nosso projeto está caminhando de uma forma adequada ou não. Né, ou se atingiu os objetivos ou não. Que objetivos nós queremos, né, e como nós vamos identificar se alcançamos esses objetivos. Então, são critérios que devem ser estabelecidos, porque se não há um indicador claro, aparentemente atingiu o objetivo, mesmo que de uma forma não muito adequada, mas acabou cumprindo com o que havia sido previsto, né? Então, você necessita de alguns indicadores. Agora, diferenciar entre o que é quantitativo e o que é qualitativo, claro que é mais fácil, mais claro, né? Você definir um critério quantitativo, ou seja, o indicador tal tem que apresentar tal número para dizer que o projeto atingiu esse objetivo. Entretanto, nem sempre isso é possível, né? Se for assim, ótimo, atingiu aquela marca, né? Então nós cumprimos com aquilo que a gente havia previsto. Mas nem sempre isso é possível, porque existem critérios que são qualitativos. E esses critérios qualitativos, embora existam tentativas de se aproximar alguns números deles, não são sempre passíveis de uma análise objetiva. Então, eles são, por referência mesmo, eles são subjetivos de análise. E essa análise subjetiva cabe a quem? Cabe ao agente público que está avaliando. Então, se você tem poucos agentes públicos que avaliam o atingimento dos objetivos dos projetos, eles vão sobrecarregar esses indicadores de sua análise, de toda a sua subjetividade.
Por outro lado, se outras pessoas também se apoderam dessa possibilidade de fazer essa avaliação dos projetos, atribuindo a eles, inclusive aí você pode atribuir notas, que daí seria um critério quantitativo em cima de cada critério qualitativo, você verifica se realmente aqueles critérios eles foram sanados, se eles foram atingidos, ou se não, se ele ficou alguma coisa a desejar. O fato é que a ACS tem uma responsabilidade muito grande de se trabalhar com projetos, porque o tempo é único, o recurso é escasso, então o tempo que você leva entre o início e o fim do projeto, se não atingiu aquilo que você havia previsto, vai ter que ter um novo projeto para resolver os problemas que não foram resolvidos com o primeiro. Professor, quais são os efeitos esperados por um projeto? Então, exatamente, os efeitos esperados pelos projetos são atingimento aos objetivos a que eles se propuseram, né? E dentro da esfera pública, principalmente, você tem o atendimento às demandas que foram apresentadas para esses projetos. Então, se você realmente foi eficaz, que a eficácia tem isso, né? Atingiu o objetivo, ótimo. Só que não basta também ser eficaz, também tem que ser eficiente, usando recursos, esses recursos escassos de uma forma eficiente, ou seja, fazer o máximo com o mínimo de recurso, né? Essa seria o ápice do atingimento dos objetivos dos projetos. Então, se espera realmente que ele consiga atender aquilo a que ele se propôs, né? Entretanto, nem sempre isso é possível. Nós sabemos que na esfera pública, nós temos a estimativa de receitas e a fixação de despesas. Então, se a receita não ocorre conforme aquilo que havia sido previsto, algumas despesas precisam ser cortadas. E às vezes, muitas das vezes, muitos projetos acabam sofrendo por conta desses cortes de recursos que ocorreram em função da redução da receita, ou que a receita que se esperava não ocorreu. Professor, e quais podem ser os fatores a serem analisados na organização e no trabalho da equipe do projeto? Ok, nós temos dentro da ciência uma série de fatores, né, que relacionam a essa questão posso citar aqui, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade ou mesmo transdisciplinaridade. Cada um desses pontos tem toda uma conceituação por trás, mas não cabe aqui nesse momento. Os alunos podem estar verificando isso a posteriori, as diferenças entre essas citações, né? Mas o que se espera, então, em relação à equipe do projeto é justamente um trabalho em equipe, embora eles sejam de áreas distintas. Dificilmente um projeto vai atender uma área só, ou vai exigir conhecimento de uma área somente, né? Ele precisa de uma equipe que seja multidisciplinar para atender e dentro de cada um dentro da sua área, mas que consiga dar a sua contribuição dentro do projeto para que os objetivos dele sejam cumpridos, né? Porque em algum momento pode faltar conhecimento de determinada área para conseguir cumprir com essas atividades. Por outro lado, não só áreas de conhecimento, mas também habilidades. Cada componente da equipe de um projeto possui habilidades específicas que fazem parte da sua própria formação enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Então, essa formação que ele obteve fez ele ter algumas habilidades que outras pessoas não têm. E essas habilidades são muito bem aproveitadas dentro dos projetos. E ainda atitudes, né? Porque não basta conhecer e ser hábil e não agir, né? Então, precisa ter atitude, precisa fazer, precisa ser proativo, e as equipes elas têm que congregar
todas essas atividades. Então, não que seja uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. Estamos aí próximos do fim da nossa webconferência, então se você tem algum questionamento, envia para a gente. Professor, dentro dessa equipe, eu quero saber qual que é o papel do gerente de projetos. Ótimo. Bom, o gerente de projetos, ele é uma pessoa que vai ser o responsável pelo projeto como um todo. Embora ele possa delegar a responsabilidade sobre determinadas atividades para a equipe, no final ele acaba sendo responsável pelo projeto como um todo. Então ele não basta ele assumir essa responsabilidade, mas ele tem que ter confiança na equipe que ele está trabalhando também. Então, essa confiança, ele tem que trazer a equipe de confiança dele para desenvolver uma confiança em cima dessa equipe. E outras atitudes que ele deve ter é saber alocar essas pessoas dentro desses seus papéis, né? Com base nesse conhecimento, habilidades e atitudes de cada pessoa, ele tem que saber onde colocar os componentes certos no lugar certo para que consigam desenvolver suas atividades dentro daquilo que ele já sabe, dentro daquilo que ele já conhece, para que obtenha êxito. O fato é, o êxito individual de cada componente do projeto é um êxito do gerente do projeto também, e é um êxito da administração pública ou da administração de um modo geral. Então, dada a importância da atividade, não só da equipe do projeto, mas também do gerente do projeto e da esfera a que ele pertence. E, professor, há algum conhecimento ou alguns conhecimentos imprescindíveis para se trabalhar com projetos? Bom, dentro disso que a gente vem conversando a respeito de projetos, algumas coisas saltam aos olhos, né? A questão da gestão de pessoas é muito importante em várias áreas, mas trabalhando com projetos com equipes multidisciplinares e ainda descolado, vamos dizer assim, da estrutura departamental rígida das organizações, acaba sendo ainda mais difícil. Então, esse conhecimento de gestão de pessoas, ele é algo realmente muito importante nesse momento. Por outro lado, dentro da administração pública, ainda existem outros conhecimentos que são de igual importância, como conhecimento a respeito do orçamento, né? Porque existem rúbricas específicas para determinadas atividades que não podem ser desenvolvidas em outras. Existem outras rúbricas que podem ser utilizadas para projetos específicos, etc. Além disso, a questão do conhecimento da legislação, né? Você tem que ter conhecimento a respeito das leis que regem determinadas áreas para que você não incorra em alguns erros de ordem legal. E ainda a respeito da política, né? Política como um todo, política como ação, né? Nós somos seres políticos, então ela deve ser levada em consideração nesse momento em que você trabalha com um projeto. Então são conhecimentos que devem ser levados em consideração, sim. Professor, então, para a gente finalizar a nossa web, eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre a avaliação, como vai ser. Bom, a nossa avaliação, ela vai seguir o livro-texto, não vamos sair disso. Então, até sugiro aos alunos e alunas que leiam o material, procurem entender esse contexto, né, desse material que foi disponibilizado. As questões, elas vão ser muito parecidas com as atividades que já foram desenvolvidas durante a disciplina. Então, também não vai sair disso. As disciplinas, elas vão ser muito parecidas, assim, em termos de formatos e perguntas, respostas, etc. Então, eu só posso sugerir que estudem, né, aproveitem esse tempo ainda que resta para se apropriar daquilo que ainda não ficou muito bem entendido. Inclusive, podem estar mandando mensagens pelo Moodle, né? A gente
a gente vai estar acompanhando. Podem procurar seus tutores também, né, para que eles possam esclarecer algumas coisas também que não tenham sido bem entendidas, né, durante esse período, né, e ficamos à disposição para essas eventuais dúvidas que forem surgindo. Da minha parte, eu agradeço muito, né, por esse tempo. Talvez eu não tenha outra oportunidade de conversar. E para mim foi um prazer, então, estar aqui e ter acompanhado mais essa disciplina aí com todos os alunos e com vocês aqui da equipe. Obrigada, professor. Como o professor falou, então, rever aí os conteúdos, o que foi estudado. E vocês também podem rever essa web através do Facebook. É só procurar lá, NIAD Unicentro, que vai estar disponível. Essa web foi transmitida ao vivo por lá também, então vocês podem rever todo o conteúdo. Obrigada e bons estudos. Obrigado.